A gente tem falado muito de pesquisa por aqui, né, pessoal? E com o nosso protesto principal. Por que Ciro Gomes não é colocado no cenário de segundo turno? Se todos os candidatos que estão ali na competição do primeiro turno estão sendo colocados no segundo turno contra Lula. A gente finalmente teve uma resposta para essa pergunta vindo do Guilherme Russo, que é o diretor de inteligência da Quest. E ele falou pra gente o porquê que isso está acontecendo com o Ciro Gomes e utilizou um argumento esfarrapado para falar sobre isso. A gente vai trazer essa pesquisa, a gente vai trazer a fala dele para vocês aqui escutarem, mas antes eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, você que está inscrito aí, a você que tem curtido, tem comentado os nossos vídeos, importantíssimo isso para a gente saber quem são vocês que estão aí. Além de sempre compartilhar, é muito importante para o nosso trabalho aqui dar resultado, nosso trabalho melhorar. E eu convido a você, que se esse vídeo chegou aí até você pelo YouTube, que você, se você gostar do conteúdo, que você se inscreva, que você conheça que o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho de protesto, é um trabalho também de pensar a realidade do nosso país, do povo brasileiro. Então que você possa também curtir esse vídeo, se você gostar do assunto que a gente traz, e comentar, porque como eu sempre digo, a casa aqui é de vocês. Então agora a gente vai aqui para o tema do vídeo, que é falar sobre o Guilherme Russo e o comentário que ele fez sobre a ausência de Ciro Gomes nas pesquisas de segundo turno. Aqui ele está comentando pra gente o porquê que tá essa coisa toda acontecendo, né? Sobre a questão política, né, que você trouxe dos cenários de segundo turno, a gente incluiu o ex-governador, ex-ministro, ex-senador, né, Ciro Gomes, no cenário de primeiro turno. E o Ciro continua tendo uma relevância nacional importante, né? Ele varia de 8 a 10 pontos no cenário de primeiro turno. Essa aqui é a primeira questão que a gente quer colocar. Será que é só Ciro que tem essa identidade relevante? Será que mais ninguém, Guilherme Boulos, por exemplo, não tem essa identidade relevante? Eles já fizeram essa pesquisa com o Haddad, agora fizeram com o Alckmin, a gente viu que com o Alckmin, gente, fala que o Alckmin é de esquerda, é um negócio impressionante. Mas enfim, é o que está sendo para hoje. Eles já tentaram alguns, mas será que ninguém mais tem relevância para a esquerda para eles colocam só o Ciro? Por que só o... E como que só o Ciro consegue ter relevância para a esquerda? É muito... quais são os critérios deles de relevância para fazer uma afirmação desse tipo que eles estão fazendo? Então, continua sendo um nome, de certa forma, de peso na política nacional, mas qual que é a questão hoje na hora de desenhar esse cenário de segundo turno? Hoje está muito claro como o presidente Lula vem forte, dado, né, a sua até melhora na aprovação, a sua autointenção de voto no primeiro turno, e isso, digamos, ocupa muito o espaço do que a gente chama de esquerda. Tá, ocupa muito o que a gente chama de esquerda. Então para que colocar o Ciro? Se não tem outro espaço ali, não tem o porquê colocar uma outra pessoa dentro do campo da esquerda para estar ocupando esse espaço. Bota só o pessoal de direita lá, junto com o Lula e pronto, acabou. Todo mundo fica feliz, em partes. Que o Ciro começa, né, a andar cada vez mais para o centro-direita, mas quando a gente olha a força do Bolsonaro do outro lado, a força do Lula na esquerda, né, a tal da polarização, fica cada vez mais difícil de nomes mais de centro chegarem no segundo turno. Então existe, né, nesse cenário uma força mais, uma tendência mais forte dos nomes mais à direita, né, especialmente se for apoiado pelo Bolsonaro. Nas próximas rodadas, a gente deve trazer, sim, o nome do Ciro para o segundo. Uai, curiosíssimo, porque ele dá uma quase equivalência, tanto a pessoas à direita, tanto a pessoas à esquerda, devido à relevância do Bolsonaro e do Lula, né? Ou seja, cadê o espaço para essas duas pessoas da esquerda e para as pessoas à direita, né? Não tem espaço mais. E agora ele traz essa para falar de direita? Agora, um outro argumento que a gente tem de muito mais, qual que é esse argumento? É de que o Ciro agora, que está conversando com as direita e a centro-direita, ele agora vai participar das pesquisas, por quê? Porque agora ele vira um alvo muito melhor para as críticas do petismo. Ele vira um alvo muito melhor. Então isso sim é uma justificativa, isso sim é um argumento muito coerente para colocar o Ciro agora, porque o Ciro está se aproximando da direita. Dado a projeção dele no primeiro turno. Então, a gente vai mudar isso. De novo, a Quest já vai fazer, junto com a Genial Investimentos, pesquisa no mês que vem. Mas a nossa leitura até o momento era de que o Ciro
teria dificuldade de chegar no segundo turno. Acho que a resiliência que a gente tem visto do Ciro e essa mudança um pouquinho mais para a direita, né, ele se encontrando com governadores, Císio, com Caiado, pensando em mudança de partido, talvez mude um pouco esse cenário, né, o Ciro saindo um pouco da centro-esquerda, pensando em mais para a centro-direita, muda um pouco essa leitura de cenários da chance dele para o segundo turno. Ciro teria dificuldade de chegar ao segundo turno. Pera lá. Mas quem aparece em quinto, e sexto, e sétimo, oitavo, nono, 10º lugar não teria a mesma dificuldade de chegar no segundo turno? E por que essas pessoas foram colocadas? Ah, porque não são de esquerda, porque são de direita. Mas você não está falando que existe aí uma situação quase de equivalência entre Bolsonaro e entre Lula? Ou não? Ou o Lula está mais forte que o Bolsonaro nesse contexto? Ou o Bolsonaro está mais forte que o Lula? É muito contraditório a argumentação, a justificativa do Guilherme Russo. E agora a gente percebe que o ato de se colocar o Ciro no segundo turno, porque tá ficando feio para eles, mas acho que eles não ligam para isso. Sinceramente, acho que eles não ligam. Não é que tá ficando feio para eles. A situação agora é: Ciro está conversando com a direita. Isso é perigoso para eles que têm um interesse dentro dessas pesquisas. E agora, com o Ciro mostrando competitividade, pelo menos a gente vai ver se isso vai se expressar na prática, o Ciro vai virar um alvo, vai ter um alvo nas costas dele. E se antes ele já recebia ataques, agora esses ataques serão muito mais amplos, profundos e dantescos. E a gente sabe que grupo que é esse. Mas o que a gente também sabe é que é muito interessante isso, né? O presidente nacional do PT diz que quer fazer uma federação, uma aliança, ou qualquer coisa, com União Progressista. União Progressista, a gente está falando de Tarcísio, Ciro Nogueira, André Fufuca, bolsonaristas a rodo. Como é que você ainda coloca o Lula à esquerda, irmão? Hoje, o Ciro está muito mais à esquerda que o Lula, irmão. Como é que você ainda coloca o Lula à esquerda? O Lula está em uma centro-esquerda. Você hoje, por detalhezinhos muito pequenos, você não coloca o Lula hoje dentro de uma direita. Mas o Ciro ser posto agora nessas pesquisas mostra pra gente o seguinte, é que o Ciro vem se fortalecendo ou para 2026 ou para 2030. E que agora vai virar necessário fortalecer, desenhar ainda mais esse alvo nas costas do Ciro enquanto personagem da centro-direita, para que essa esquerda lulopetista possa ter esse alvo ainda mais claro para bater no Ciro com todas as forças. Enquanto isso, o Lula faz aliança com a direita e centro-direita e tá tudo certo. Não, hipocrisia tem limite, demagogia também tem limite. É uma pesquisa absolutamente tendenciosa e por justificativas chulas, sem estrutura teórica, técnica, fazendo isso com um candidato, botando ele nesse lugar. Ou seja, uma pesquisa que está mirando alguém. E está mirando alguém para influenciar nas próximas eleições. Isso é sério e a gente precisa ficar de olho no que vai acontecer daqui para frente. Mas é isso que a gente queria trazer nesse vídeo para falar o porquê que o Ciro não vem estando nas projeções de segundo turno. A resposta é porque a Quest, o setor de inteligência da Quest, que ele não esteja no segundo turno pelos critérios absurdos que eles levantam. Pelo menos agora ele vai estar nas previsões de segundo turno e a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Se o Ciro vai mostrar alguma competitividade no segundo turno, tal qual a primeira e única pesquisa que foi feita com o Ciro Gomes no segundo turno mostrou. E ele pode ainda se fortalecer dentro desse espaço, enquanto o Lula faz a quantidade de burrada que o Lula vem fazendo. E por fim, é claro, a gente vê cada vez mais espaço dentro da direita e dentro da centro-direita. É um lugar que o Ciro pode se firmar e estruturar também um projeto nacional de desenvolvimento dentro da centro-direita. O que a gente sabe é, um projeto nacional de desenvolvimento não é para a esquerda só e simplesmente, ou para os eleitores de esquerda só e simplesmente. O projeto nacional de desenvolvimento, ele é construído para o povo brasileiro. Então há que ter uma construção ampla de esquerda à direita. É isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.